Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Michele Castro, sou nutricionista da Coordenadoria de Alimentação Escolar e o tema da aula de hoje é o Programa de Alimentação Escolar na cidade de São Paulo. Vocês verão os objetivos, as diretrizes, os principais dispositivos legais do Programa de Alimentação Escolar, as atribuições da Coordenadoria de Alimentação Escolar, a CODAI, com ênfase na rede parceira de ensino, e a atuação do nutricionista assessor nos centros de educação infantil parceiros. Importante lembrarmos que todas as imagens desta apresentação foram obtidas antes da pandemia por Covid-19. O Programa de Alimentação Escolar tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, além de promover e incentivar a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio das ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que vão cobrir as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo e que estejam condizentes com a faixa etária de atendimento. Os alunos de toda a educação básica, desde a educação infantil, iniciando-se pelo Centro de Educação Infantil, de 0 a 3 anos e 11 meses, até os alunos do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos, ou EJA, que estão matriculados nas escolas públicas, filantrópicas e entidades comunitárias com o poder público, conveniadas com o poder público, têm direito à alimentação escolar gratuita. O FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é a autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, que tem responsabilidades diretas em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. E quais são essas responsabilidades? Uma delas é o repasse dos recursos financeiros federais para as entidades executoras do programa, ou seja, os municípios e os estados, para aquisição desses gêneros alimentícios, a fiscalização e o acompanhamento do programa, a cooperação técnica por meio de elaboração de materiais, guias e instrutivos, e o estabelecimento dos dispositivos legais e diretrizes do PNAE. Falando um pouquinho a respeito das diretrizes e dos dispositivos legais, nós temos a Lei Federal número 11.947, de junho de 2009, que é a lei principal que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, e mais recentemente a Resolução 6, de 8 de maio de 2020, que estabelece as diretrizes do programa. Então, além dessas diretrizes, essa resolução estabelece as normas para a execução desse Programa Nacional de Alimentação Escolar e também para a transferência desses recursos, visando exclusivamente a compra de gêneros alimentícios. Como diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós temos a universalidade do atendimento, como nós já havíamos mencionado, todos os alunos regularmente matriculados na rede básica pública de ensino têm direito à alimentação escolar gratuita. Nós temos a alimentação saudável e adequada e o direito humano à alimentação adequada, como outras duas diretrizes que estão intimamente relacionadas ao caráter de segurança alimentar e nutricional, como a política de alimentação escolar, ela dialoga com esse princípio da segurança alimentar e nutricional por meio dessas duas diretrizes. Nós temos também a quarta diretriz, que é o apoio ao desenvolvimento sustentável, ou seja, o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve se debruçar, deve se empenhar em adquirir e fornecer alimentos que sejam preferencialmente cultivados por agricultores familiares, que sejam orgânicos ou de base agroecológica. E nós temos ainda a diretriz da educação alimentar e nutricional, que deve perpassar por todo o currículo escolar, e deve ser uma atividade permanente em todas as unidades educacionais, e a participação social. A participação social, ela se dá por meio da atuação dos conselhos de alimentação escolar, o CAI, que vocês já devem ter visto em algumas unidades, que faz as visitas para acompanhar a execução do programa. E esse CAI, ele tem como representação a sociedade civil e tem responsabilidade de fiscalização propriamente dita, tá? Então, nas próximas aulas, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais em algumas dessas diretrizes. Então, na aula 3, vocês vão ver mais em relação ao cardápio, que tem muito a ver com as diretrizes de alimentação saudável e adequada e o direito humano à alimentação adequada, e a aula 4 sobre a educação alimentar e nutricional. Então, o município de São Paulo, as escolas municipais e da rede parceira, tem a Coordenadoria de Alimentação Escolar como a responsável técnica pelo gerenciamento e implantação dessas diretrizes nas escolas daqui. Para que possamos ter uma ideia da dimensão do número de escolas, de número de alunos atendidos e de refeições que o Programa de Alimentação Escolar tem,
nós temos, então, 3.741 unidades educacionais, mais de 1 milhão de alunos matriculados e mais de 2 milhões de refeições servidas diariamente. E a Coordenadoria de Alimentação Escolar é, então, essa responsável, né, essa coordenadoria dentro da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que é responsável pela compra, pela entrega, pelo gerenciamento desses alimentos, o gerenciamento técnico, administrativo e financeiro do programa. E quais são as atribuições, então, da CODAI, conforme estabelecidas no Decreto 59.660 de 2020? É o planejamento, a coordenação, a implementação e o acompanhamento do abastecimento, além de realização de atividades de educação alimentar e nutricional, a coordenação de programas relacionados à alimentação escolar, como é o caso do programa Leve Leite, o cuidado ou o zelo pela segurança alimentar e nutricional dos alunos, a avaliação da qualidade e aceitabilidade das preparações escolares, o subsídio técnico aos órgãos encarregados de realizar a compra dos alimentos e a execução tanto do orçamento quanto da prestação de contas relacionada à alimentação escolar. Então, a Coordenadoria de Alimentação Escolar, ela tem divisões, que são 4 destacadas aqui, que são a Divisão de Nutrição Escolar, o DICAE, que é a gestão de contratos da alimentação escolar, a DILOG, que lida com a qualidade e a logística de entrega dos alimentos, e a DIEDAN, que é responsável pelas ações de educação alimentar e nutricional, mais especificamente pelo programa Leve Leite, dentre outras ações e programas especiais ali vinculadas. Cabe destacar também que a Divisão de Nutrição Escolar, ela é formada por alguns núcleos esses que estão relacionados tanto ao abastecimento de alimentos, quanto ao atendimento das escolas, relacionado também ao planejamento de cardápios e às visitas técnicas às unidades educacionais, que é o núcleo de supervisão da alimentação escolar. Então, o que faz esse núcleo, né? Qual a responsabilidade desse nutricionista supervisor de CODAI? É visitar as unidades educacionais municipais e parceiras, verificando o cumprimento do programa de alimentação escolar, então verificar se as normas, as diretrizes, as orientações estão sendo cumpridas, sempre visando o bem-estar do aluno, a fiscalização dos contratos que regulamentam o fornecimento da alimentação escolar nas escolas da rede direta, que contam com terceirização do serviço de alimentação escolar, o acompanhamento e orientação das escolas parceiras, em relação às inadequações que são observadas em visitas, e a comunicação com o setor de alimentação escolar da DRE, na figura do cogestor, que é um parceiro nesse elo entre escolas, diretoria regional e a coordenadoria de alimentação escolar, e também a realização de ações e projetos de educação alimentar e nutricional para a promoção de bons hábitos alimentares. Lembrando aqui que vocês terão uma aula sobre isso, que é a aula 4. Bom, o município de São Paulo, do ponto de vista da estrutura da Secretaria Municipal de Educação, ele é dividido administrativamente em 13 diretorias regionais de educação. E essas diretorias regionais de educação, em todas elas, contam com unidades da rede parceira. Então, nesse gráfico que nós temos à direita, com base nos dados de dezembro de 2021, nós tínhamos até então 2.206 unidades educacionais da rede parceira, ou seja, o que predomina na nossa rede são centros de educação infantil da rede parceira. E, portanto, o que predomina é o atendimento de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, tá? Então, em todo o município, independente das diretorias regionais quais forem, nós teremos essas unidades. É claro que há um maior número de escolas, no local onde há um maior número de demanda por atendimento a essas crianças. E falando um pouquinho mais sobre a rede parceira e como se dá a atuação da CODAI na rede, nós temos aqui dividido em 3 grandes eixos. Então, um eixo relacionado aos cardápios e ao abastecimento de alimentos, em que nós temos, então, a CODAI auxiliando a rede parceira no sentido de elaboração e publicação da composição geral dos cardápios na plataforma Prato Aberto, que é uma plataforma digital, em que vocês conseguem consultar os cardápios publicados. A CODAI também auxilia nesse eixo de cardápios e abastecimento de alimentos, no que diz respeito ao envio de alimentos não perecíveis, pães e enriquecedores, e a verificação do abastecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis. Então, nós temos ações que são integradas em relação a esses diferentes tipos de alimentos para atendimento da rede parceira.
Além disso, nós temos visitas técnicas, como as visitas dos nutricionistas supervisores da CODAI, para acompanhamento e avaliação do programa, como nós já havíamos mencionado, as orientações das condições estruturais da cozinha, despensa, lactário e refeitório, também são realizadas pela equipe de nutricionistas supervisores de CODAI, o acompanhamento da distribuição dos alunos e a avaliação da aceitabilidade da alimentação escolar. Então, geralmente, as visitas técnicas dos nutricionistas, elas são bastante direcionadas para esses 4 propósitos. Além desses propósitos, nós temos as ações voltadas para o eixo de formação e de educação alimentar e nutricional, em que nós temos, então, formações e orientações técnico-administrativas para o cumprimento das diretrizes do programa e as ações de educação alimentar e nutricional com toda a rede, sejam as crianças, os educadores, o coordenador pedagógico, o diretor, a cozinheira escolar, são todos muito bem-vindos nessas nossas ações. Bom, então quais são as ações e atribuições da rede parceira no que diz respeito ao programa de alimentação escolar? Então, a rede parceira tem por atribuição a adequação da estrutura física da unidade, então todas as questões estruturais de ambiente, espaço físico, higiene, é responsabilidade da rede parceira. A contratação da equipe de funcionários, tanto da cozinha, quanto dos nutricionistas assessores, e também em relação à equipe pedagógica, é de responsabilidade da rede parceira, o controle administrativo e a aquisição de equipamentos, mobiliários, utensílios, insumos e alimentos relacionados ao programa de alimentação escolar são também atribuições da rede parceira. Pensando um pouquinho nas diretrizes para a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, visando o atendimento e o cumprimento do cardápio na alimentação escolar da rede parceira, nós temos 3 instruções normativas, as 3 são de 2019, e que versam sobre a responsabilidade das organizações e dos diretores das unidades da rede parceira em assegurar a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, como as carnes, bovina, suína, aves, peixes, as frutas, os legumes, as verduras e os ovos, e também alimentos não perecíveis e perecíveis, como pães e bolos, que eventualmente não forem enviados pela CODAI. Além disso, é importante que essas entidades, que as entidades que estão na rede parceira, sejam responsáveis pelo cumprimento do cardápio definido pela CODAI, conforme e também em conformidade com o porcionamento estabelecido para cada faixa etária de atendimento. Bom, e quem é então o nutricionista assessor na rede parceira? É o nutricionista que tem registro ativo no Conselho Regional de Nutrição, na Regional 3, é o profissional que cumpre as suas atribuições junto às escolas da rede parceira, de acordo com as normativas em vigor, e é um profissional engajado e consciente do seu papel numa das maiores políticas públicas de segurança alimentar e nutricional que nós temos no país, que é o Programa de Alimentação Escolar. Bom, antes de concluirmos nossa aula, nós gostaríamos de mostrar o acesso à página da Coordenadoria de Alimentação Escolar. Para isso, é possível acessá-la através do site da Secretaria Municipal de Educação. Então, digitando no navegador educação.sme.prefeitura.sp.gov.br, vocês terão acesso à tela inicial e, em serviços, vai ser redirecionada à página da Coordenadoria de Alimentação Escolar. Nessa página, vocês verão 5 botões azuis à sua direita, em que constam alguns acessos rápidos a materiais e instrumentos importantes sobre o programa. No campo Destaques, temos algumas opções, como Sei Amigo do Peito e Série Comida de Criança, e em Notícias, algumas informações mais recentes sobre o programa. Começando pelo botão Pai na Cidade, nós teremos acesso, então, ao histórico do Programa de Alimentação Escolar, tanto no Brasil quanto em São Paulo, algumas legislações que falam sobre o programa e também o controle social exercido pelo Conselho de Alimentação Escolar. Voltando à página inicial, no botão Alimentação na Escola, vocês terão acesso a alguns materiais, como cardápios, receituários e informações sobre o Amigo do Peito. No campo Receituários, vocês escolhendo a opção da rede parceira, terão acesso aos receituários padrões, tanto de receitas convencionais como de receitas festivas. Retornando à página anterior, na página principal, no item Contratos e Compras de Alimentos, vocês terão os contratos de compra de alimentos, tanto da agricultura familiar e agroecológica, quanto informações sobre as licitações para compra de alimentos voltados para a alimentação escolar da rede parceira. E no campo Recursos Educativos, vocês terão acesso a alguns materiais de apoio, principalmente voltados para a orientação do programa no que diz respeito aos guias e informativos técnicos.
Dentro de guias informativos técnicos, clicando na opção Rede Parceira, vocês terão orientações sobre compra de alimentos de FLV, orientações de qualidade de compra de carnes, manuais de orientação para os centros de educação infantil e também informativos técnicos organizados de maneira cronológica, então do mais recente para o mais antigo. Informativos que trazem orientações sobre temas em específico e também em relação a alguns tipos de alimentos que Kodai envia. Voltando então à tela anterior, no campo de formulários para as escolas, vocês terão acesso a alguns vídeos e orientações. No campo de parceiras, nas unidades parceiras, temos cronogramas de abastecimento, memorandos, estoque, toda a questão gerencial do programa, vocês conseguem acessar por meio desse campo. Vocês também terão orientações e materiais para padronização de condutas, assim como orientações específicas para o nutricionista assessor. Caso vocês tenham dúvidas e queiram entrar em contato conosco, sugestões, comentários, são todos muito bem-vindos. O horário de atendimento da Kodai é das 8 às 17 horas e o nosso canal oficial de comunicação é pelo e-mail sme.kodai.nutriassessoras@sme.prefeitura.sp.gov.br. Muito obrigada. Até a próxima.